Olá, sou Laudelino Yorm, vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade, e hoje estamos felizes porque estamos lançando mais um programa de qualificação para você, contador, contadora, técnico de contabilidade do Estado do Paraná. E claro, desta vez nós vamos falar da reforma tributária. Vamos lançar hoje para você por dentro da reforma tributária. Por que nós demoramos um pouco para lançar esse programa? Que nós queríamos, primeiro, que a reforma tributária pudesse caminhar e já estar chegando ao final da primeira fase, pelo menos, da reforma tributária. Segundo, nós queríamos trazer as melhores pessoas, as mais qualificadas do Brasil, para poder falar sobre esse tema com vocês. Então, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, desejo sucesso a você com essa reforma tributária, que você, contador, contadora, possa aproveitar essa reforma tributária para fazer um upgrade na sua carreira. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga este conselho. Olá, estamos retomando o Por Dentro da Reforma Tributária, uma realização do Conselho Regional de Contabilidade, o CRC, no Paraná. Estamos falando da reforma tributária do consumo, da transição e falando da alíquota de referência. Como seria a nossa vida se houvesse uma simplicidade econômica, dois agentes econômicos, apenas um vendedor e um comprador? Nós teríamos uma alíquota de referência de 22%. Falávamos de uma arrecadação de 1.300 bilhões de reais para uma base de consumo, uma base de cálculo de 6 trilhões de reais. Porém, a realidade se mostra bem mais complexa do que isso. Temos aqui uma simplificação da nossa realidade complexa. Em torno de 30 agentes aí, de um lado, os consumidores e uma série de transações, algumas quase que diretamente do produtor ao consumidor final e outras passando por diversos agentes econômicos ao longo do caminho, sejam produção, seja uma revenda e alguns prédios aí simbolizando a atividade imobiliária. Dependendo do tipo de operação, nós teremos aí ou aplicação da alíquota de referência cheia, aqui 28% em vermelho, mas temos também as tributações diferenciadas, ou seja, situações onde há uma redução de 30%, 40%, 60% ou até mesmo de 100% sobre a alíquota de referência. Então, no nosso exemplo, o trator, simbolizando a produção rural, vendendo produtos da cesta básica, com alíquota zero. Temos operações com alíquota cheia, alíquota de 28%. Temos operações com redução, porque são serviços profissionais. Arredondamos ali para 20%, apenas para efeito didático. Transações imobiliárias, redução de 40%. No nosso exemplo, ali em torno de 17% seria a alíquota efetiva, a aplicação da alíquota para esse setor. Então, esse é o mundo mais complexo que nós temos. Impactos da reforma tributária conforme o regime de tributação do imposto de renda e demais tributos de cada empresa. Se nós, aproveitando este diagrama, colorirmos as empresas, cada uma dessas empresas no diagrama, em proporção da realidade, nós vamos ter uma empresa apenas no lucro real, 5 empresas no presumido e todas as demais no Simples Nacional ou no MEI. Porque isso é o que nós temos na realidade. Nós temos em torno de 5% das empresas, ou uma em cada 20, está no lucro real. Nós temos uma proporção um pouquinho maior de empresas no presumido, mas a grande maioria das empresas, 75%, 77% do total de CNPJ no Brasil, está ou no Simples Nacional ou no MEI. E os impactos da reforma tributária do consumo são diferentes, não apenas conforme o setor econômico, conforme a atividade, conforme o fato gerador do IVA, do IBS, da CBS para cada uma dessas empresas. Mas também o grau ou a dificuldade de transição, o tamanho do desafio, varia também em relação ao porte da empresa e ao seu regime de tributação. Quais dessas empresas hoje acredita-se de PIS, COFINS, ICMS, IPI nas aquisições de outras empresas? Quais dessas empresas acreditam-se de PIS e COFINS hoje? Apenas o lucro real.
Ou seja, no nosso diagrama, como representação da realidade, apenas uma empresa no meio de 25, 28 empresas, hoje, acredita-se de PIS e COFINS. Quais dessas empresas, hoje, acreditam-se de ICMS? Apenas lucro real e presumido. Mesmo as demais empresas, Simples Nacional e MEI, que estão trabalhando, inclusive recolhendo um adicional do ICMS, mas não há a não cumulatividade do ICMS para essas empresas. Então, essa é a realidade que temos hoje. E o que acontece com a reforma tributária do consumo, com a implementação do IBS e da CBS? Quais dessas empresas vão se acreditar de IBS e CBS? Todas. Todas as empresas terão direito. As empresas aqui no diagrama em verde, representando o Simples Nacional e o MEI, né, o Simples Nacional terá essa opção, mas ela poderá acreditar-se de IBS e CBS, coisa que hoje ela não pode. Ao optar por um regime de tributação favorecida, que é o Simples Nacional, ou mesmo no lucro presumido, aí com reflexo para o PIS e COFINS, essas empresas acabam não se creditando do tributo pago nas fases anteriores. Simulações do IBS e da CBS. Então, nós teremos que fazer, olhando a regulamentação, da maneira como ela está caminhando, os projetos de lei complementar, e fazer essa simulação. No meu caso, eu tenho um cliente que é fazendeiro, que é pecuarista, que produz grão, reflorestamento, ou eu tenho um cliente, eu sou contador numa fábrica, na produção. Como vai ser o IBS e CBS para a minha empresa? O comércio, e aqui temos também mais um ícone representando o setor de serviços. Como serão as situações combinadas? Por exemplo, se eu tenho um bar e restaurante, uma lanchonete, que eu tenho tanto venda de produto quanto prestação de serviço. Se eu tenho uma fábrica e eu tenho uma loja de fábrica, ou seja, eu opero na produção, eu vendo no atacado, mas vendo também no varejo. Como vai ser a combinação dessas situações? Se eu tenho um grupo econômico, uma empresa cuja atividade é verticalizada, então eu tenho uma produtora de celulose e eu tenho as minhas reservas, né? Esses ativos biológicos, elas estão no meu estoque. Como que eu vou lidar com isso? Se eu sou, ao mesmo tempo, um produtor primário, mas também sou indústria. Então, nós temos não apenas a simulação para cada um desses setores econômicos, né, macro setores econômicos, mas também da combinação entre eles. E também conforme o porte, porque nós podemos ter essas atividades como microempresa, como empresa de pequeno porte, empresas no Simples Nacional, pode ser uma empresa no presumido e pode ser uma empresa no real. Ou seja, a transição, a implementação, ela vai variar e ela vai ser muito específica conforme o setor que eu atuo e o porte econômico da empresa que eu estou falando, que eu estou olhando. Veja, nós estamos falando da transição e do que eu tenho que alterar nos meus processos de trabalho, nos meus procedimentos, no meu coleta e processamento de informação, para chegar no mesmo resultado. Ou seja, todos esses setores econômicos de todos os portes, né, no caso do Simples Nacional, aqueles que optarem, mas imaginando que os que optaram, para os que optaram, terão que chegar no mesmo resultado, no sentido de cada um terá que apurar o seu imposto sobre o valor agregado, a sua CBS e o seu IBS. Mas a forma como cada um vai chegar lá, ela é específica para cada empresa em razão do seu porte, principalmente em razão do seu porte e em razão do setor econômico em que ela atua. Impactos na apuração dos impostos. Nesse bloco nós estamos falando dos impactos da reforma tributária para os profissionais contábeis, para o escritório de contabilidade, para a rotina do contador e para as empresas em geral. Hoje, nós temos uma sequência. Nós fazemos uma apuração de impostos, né, no nosso setor fiscal, tributário. Nós preenchemos os documentos fiscais eletrônicos, DFE, documento fiscal eletrônico. Aqui, abrangendo nota fiscal eletrônica, nota fiscal do consumidor eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica e outros documentos fiscais eletrônicos que nós temos, conhecimento de transporte eletrônico, o MDFE e outros. Então, apura-se o imposto, há uma rotina, inclusive, preditiva. Olha, eu vou vender tanto, eu vou apurar tanto de crédito, se eu vender tanto, eu vou ter tanto de débito, de imposto a pagar,
imposto devido, apura a diferença, imposto a pagar. Essa lógica, essa forma de pensar, ela antecede a emissão do documento fiscal eletrônico. Por quê? Porque quando eu emitir o documento, eu já vou ter que, eu, contador, eu, empresa, já vou ter que informar no documento fiscal eletrônico quais os tributos incidentes sobre aquela operação. Estamos falando da lógica de hoje e pensando especificamente e especialmente no ICMS, no ISS e no IPI. Fiz toda essa preparação, informei corretamente o documento fiscal eletrônico, ele foi autorizado pela administração tributária, a Cefaz autorizou a emissão do documento fiscal eletrônico. Periodicamente, então, eu terei que mandar uma relação, um arquivo eletrônico, com informações desses documentos fiscais eletrônicos e algumas informações adicionais. É o que nós conhecemos como a escrituração fiscal. Um exemplo, a EFD, Escrituração Fiscal Digital, do ICMS e do IPI. E OTA, ou OTA, apenas uma abreviação, para ficar fácil aqui da gente ir para obrigações tributárias acessórias. Então, eu tenho que preparar esse cálculo, essa apuração de impostos, ela é prévia à transação. Quando eu faço uma operação de venda, ou uma prestação de serviço, eu emito o documento fiscal eletrônico e eu mesmo informo o imposto que eu já apurei previamente, eu informo naquele documento fiscal, ele é autorizado, eu junto todos os documentos fiscais num arquivo, que é uma escrituração fiscal, e envio para a administração tributária. Ou seja, eu vou cumprindo as minhas obrigações tributárias acessórias. E qual que é o impacto da reforma tributária do consumo nessa forma de apurar impostos? Você vai começar do documento fiscal eletrônico. Então, nesse instante, eu quero que você dê um salto imaginário lá para 2033, dentro do modelo ideal, do modelo previsto, do modelo desejado, e que está sendo perseguido e desenvolvido pelas administrações tributárias com os seus parceiros, com as empresas de software, é que o contribuinte terá que se preocupar apenas com a emissão do documento fiscal eletrônico. Então, veja, nós demos um salto aqui, nós viajamos no tempo, anos à frente, estamos em 2033, então é importante, é necessário que o contador tenha em mente essa possibilidade, essa realidade que está sendo perseguida, onde a empresa, o contador, vai se preocupar apenas com a emissão do documento fiscal eletrônico, ou seja, com o aspecto comercial, como uma fatura, e não como uma nota fiscal, que é como no Brasil a gente convencionou chamar o documento que no mundo inteiro é chamado de fatura, de invoice. A nota fiscal, ela tem efeito fiscal também, mas ela é usada para garantia, ela é usada para aspectos de direito comercial, direito civil, inclusive para a contabilidade, para efeitos contábeis, dentro do direito comercial e do civil. Então imagine, você está em 2033, 2035, e você preenche o documento fiscal e apenas descreve o que está sendo fornecido. É um serviço? É uma mercadoria que está sendo vendida? Você descreve a operação. Venda do produto X, prestação do serviço tal. Ao submeter essa informação para a Cefaz, para o Comitê Gestor de IBS e Receita Federal em conjunto, a administração tributária vai analisar a transação conforme você descreveu. E é a administração tributária que vai dizer, olha, sobre essa transação, aplica-se a alíquota de referência de 28% ou cheia. Aplica-se a alíquota de referência com redução. Aplica-se algum ajuste de um regime de tributação específico. Ou seja, a apuração do tributo, a apuração do imposto, passa a ser feita pela administração tributária. De novo, nós não estamos falando da transição. Lembra que a reforma, a gente falou que piora um pouquinho antes de melhorar. E a gente espera que, se o piorar, a dificuldade seja proporcionalmente pequena, em razão da melhoria, do avanço que se espera com esse que a gente está descrevendo. Então, voltando, você emite o documento fiscal. Se a administração tributária, ao ler essa fatura, essa nota fiscal, ela que está dizendo qual alíquota que incidiu. Então, o contador, a empresa, passa a não ter responsabilidade, preocupação com essa informação. Se for o fisco que disse qual a alíquota, quanto que é o tributo na operação, e não a empresa, então, a única forma de haver uma autuação fiscal, uma cobrança, uma diferença, será se, eventualmente, a empresa
intencionalmente, ou até sem querer, por um erro, né, não um dolo, descrever de forma inadequada a transação. Se o Estado tem todas as informações da transação, a Cefaz, o Comitê Gestor do BS, a Receita Federal autorizou a emissão desse documento fiscal. Então ela já tem lá no seu computador todas as informações. Ela já tem a escrituração fiscal. A escrituração fiscal ela não será requerida, ela não será exigida dos contribuintes. De novo, nós estamos em 2033, talvez 2035. Mas é necessário que o profissional contábil tenha isso em mente, porque isso é o que está sendo perseguido já com a implementação, com a operacionalização da reforma tributária. Um mundo ideal onde não haja obrigações tributárias acessórias. Por que é importante? Porque inverte muito do fluxo de informações, talvez a maior parte do que hoje existe. Então, hoje, a minha empresa ou meu escritório tem que ajuntar a nota fiscal, conferir, ver se as classificações, a NCM, CST, o que está no XML da nota, do arquivo eletrônico, se está tudo ok. Eu tenho que fazer batimentos no SPED, nos arquivos do SPED, antes de transmitir, já para me precaver de problemas. Então, existe uma série de trabalho que é feito que não precisará ser feito. Por quê? Eu apenas descrevi o que eu preciso fazer. Isso está em linha com um movimento que é do mundo inteiro, que é o Tax Administration 3.0. Isso foi iniciado pela área de tributação da OCDE, é uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, tem um grupo de dezenas dos países mais desenvolvidos do mundo, e o Brasil vai se aproximando dessas regras, dessas práticas da OCDE, para que esteja cada vez mais inserido, né, no mercado internacional, atraindo investimentos. E o que diz o Tax Administration, ou Administração Tributária 3.0? Que o fisco, o Estado, a administração tributária, ela tem que se conectar com os sistemas naturais do contribuinte. Então, na tua empresa, o teu escritório, o suporte que você dá para os teus clientes, ele já tem o sistema de contas a receber, de contas a pagar, de estoque. Ou seja, por que os fiscos vão exigir que as empresas tenham mais sistemas, mais controles, além daqueles que naturalmente ela já teria? Então, há uma convergência, né? O Estado dá um passo em direção ao privado, à iniciativa privada, e diz assim, olha, me passa a informação que você tem, na forma que você tem, e não na forma que eu quero receber. E me passa a informação à medida que você for gerando informação, e não quando eu impuser um prazo para você receber. Então, dentro desse contexto, né, desse movimento de simplificação, de facilitação do cumprimento das obrigações tributárias, seja de pagamento, seja de informações, é que vem essa mudança. Então, de novo, 2035, nós estamos dizendo que será amanhã, 2024, 25, 26, mas é importante, de novo, que o profissional contábil tenha isso em mente, tenha esse norte. A empresa, ou a gente sabe que, né, os escritórios fazem isso milhões de vezes por dia, ajudam o cliente a emitir sua nota fiscal, ele vai emitir a nota fiscal descrevendo a operação mercantil. A apuração de impostos, a apuração do tributo devido, é feito pela administração tributária. A escrituração fiscal, ela, no primeiro momento, acreditamos, ela será colocada na forma de uma declaração pré-preenchida. Então imagina que nesse momento, aí, nos próximos 6, 7, 8 anos, no máximo 10, uma EFD, ICMS-IPI, ela não precisará ser enviada. O Comitê Gestor de IBS, a Receita, monta a declaração e disponibiliza para você conferir. Esse é um impacto na apuração. Enquanto não chegamos lá, as empresas terão que fazer boa parte disso, como está em vermelho. Ainda seguiremos essa forma de apuração de impostos, emissão de documento fiscal eletrônico, especialmente nessa fase pré-regulamentação, onde as empresas não podem e até não devem esperar a regulamentação final, né, a promulgação ou a publicação das leis, regulamento do Comitê Gestor, regimento interno do Comitê Gestor, regulamento do IBS, regulamento da CBS, deverá ser um só, mas ela já começa a fazer as contas, qual será o impacto para cada um dos seus clientes aí do escritório, conforme o porte, conforme o setor econômico. Então, nós falamos bastante do que, vimos falando do como fazer, como implementar, como me preparar para a reforma tributária, e aqui a gente já começa a entrar mais em detalhes. Dica: comece pelo documento fiscal eletrônico, como ele está hoje,
Já há notas técnicas para os principais documentos fiscais eletrônicos, para a nota fiscal eletrônica, nota fiscal do consumidor, para a nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional. Comece pelo documento fiscal eletrônico. Não sei se você vai fazer isso direto no teu ERP, no sistema do escritório, ou de uma maneira inicial, né, como estudos, colocando isso em planilhas, um banco de dados à parte do sistema, não importa, mas comece fazendo já simulações de alteração do layout do documento, porque aí a gente já está na prática, né? A gente está seguindo aquela sequência em vermelho ali. Você já vai começar a olhar como vai ser a apuração de imposto para IBS e para CBS e como será como serão gerados os documentos fiscais eletrônicos. A partir das alterações de layout, você vai já ter um direcionamento de como fazer esses cálculos de tributos, como você vai fazer essas apurações, e lógico, o acúmulo dessas informações, nessas simulações, também vão te apontar a melhor forma de você ter esses controles prévios, esses controles internos. Então, começaria por onde? Começaria pelo documento fiscal eletrônico, já fazendo as alterações de layout e fazendo as simulações dos cálculos. Um ponto muito importante, nós vimos que há uma quantidade muito grande, né, 75% ou mais das empresas estão no Simples Nacional ou são MEI, que é previsto, o Super Simples ou Simples Nacional, a legislação de referência, a Lei Complementar LCP 123 de 2016. Então, impactos. A Lei Complementar ou leis complementares de regulamentação da reforma tributária, elas alterarão, inclusive, a Lei Complementar do Simples Nacional. Então, alteram-se todos os anexos, inclusive o anexo 7. Né? O MEI é o que está mais tranquilo na reforma tributária. Por quê? Porque o projeto de lei complementar já diz quantos reais ele vai ter que recolher para cada um dos tributos novos. E os anexos de 1 a 5 também já dão uma dica, né? Já deixam, na verdade, os valores, os percentuais de recolhimento, de apuração e recolhimento. Então, além daqueles exercícios, as empresas recomendam que os escritórios de contabilidade, especialmente que têm muitos clientes do Simples Nacional, já recorram à última redação disponível do projeto de lei complementar 68. Eu estou falando a última porque, como ainda não foi aprovado, e ele ainda irá a plenário no Senado para discussão, nesse momento que a gente grava essa aula, então é importante que você acompanhe a ficha de tramitação da reforma tributária do PLP 68 lá no Congresso, no Senado e na Câmara, para você ter sempre a última versão. Embora acreditamos que esses anexos, né, da forma como estão definidos hoje, no projeto de lei complementar, não devam ser alterados, porque eles não estão sendo objeto de questionamentos, de discussões, pelo menos nas últimas audiências públicas. Então, dado esse impacto da regulamentação da reforma tributária na lei complementar do Simples Nacional e do MEI, dado que nós já temos uma definição para a alteração do que será alterado nos anexos da Lei Complementar 123, isso já está no projeto de Lei Complementar 68, então você, profissional contábil, já pode recorrer à última redação, a última versão do projeto de lei, do PLP 68, e já começar a fazer essas simulações para os teus clientes que estão no Simples Nacional e, inclusive, podendo avaliar caso a caso, se vai ser interessante, dependendo da atividade dele, se está no comércio, na indústria, ou o tipo de serviços, com os anexos de serviços que nós temos, se vai ser interessante, ou diria eventualmente até necessário, para o teu cliente A, o cliente B, aderir ou não, como contribuinte do IBS e da CBS. Para o MEI, os valores já estão previstos no projeto de lei complementar 68, então eu diria que para o MEI, a situação está bem definida, a transição vai ser bem tranquila. Oportunidades para os profissionais contábeis. Todos esses desafios, toda essa mudança de cenário, de contexto, ela traz uma série de oportunidades para o profissional contábil. Nós estamos com o mundo em transformação, uma transformação digital que atinge também os fiscos. Os contadores, o profissional contábil já vem ao longo dos últimos anos passando uma grande transformação, uma digitalização. Nós temos o SPED no Brasil, que é algo muito avançado em relação a outros países do mundo. Já tive a oportunidade de
de participar de apresentações do SPED, por exemplo, para a Espanha, eles sonham ter os documentos fiscais eletrônicos que na Europa não tem. A Alemanha sonha em ter um SPED, uma escrituração contábil digital, como o Brasil tem, e eles ainda não têm. Então, há um contexto de transformação digital que envolve as administrações tributárias, que envolve a atividade dos contadores e há uma interseção entre esses dois mundos. Então, há um movimento internacional de aproximação do contribuinte, de conectar-se aos sistemas naturais da empresa, de simplificar o cumprimento das obrigações tributárias, de buscar o consenso, de se afastar do litígio, de facilitar o entendimento, a compreensão das regras. Então, isso é potencializado por duas iniciativas, no caso das administrações tributárias e dos fiscos. O Tax Administration 3.0, onde diz que a administração tributária tem que facilitar a vida do contribuinte, e nós temos também uma metodologia do Fundo Monetário Internacional, o TADAT, que é uma avaliação padrão para administrações tributárias do mundo todo. Então, à medida que dezenas de fiscos passam por essa avaliação do TADAT, elas passam por uma comparação entre si, onde as melhores práticas de um país ou de um estado são replicadas para os demais, de maneira que eles vão convergindo em termos operacionais, mas também em termos culturais, né? A cultura corporativa, a maneira como o fisco, como a administração tributária pensa a sua atividade, passa a ter muito mais o caráter de serviço. Então, isso permite uma ampliação da atuação dos contadores. Eu já ouvi queixa de amigos contadores, aliás, eu sou filho de um contador, Juarez Subirá, que o contador, o escritório, gasta muito tempo, muito mais tempo, 3/4 do tempo ou mais, trabalhando para o governo, para a Receita e outros órgãos de acompanhamento, de controle regulatório, do que para o cliente. Então, essa transformação digital, essa simplificação da regra e do cumprimento da regra, ela permite a ampliação da atuação do contador, seguindo muito mais a vocação e podendo explorar muito mais o potencial que a atividade contábil tem para todos os negócios. Em termos de uma consultoria tributária, de um planejamento fiscal eficiente e indo muito além do aspecto tributário, né? Um apoio na tomada de decisões. Por exemplo, conseguir ter espaço e ter tempo de conversar com o seu cliente, olha, o senhor está imobilizando o seu caixa, está usando caixa para investimento, como é que vai ficar a necessidade de capital de giro? Olha, o senhor aumentou muito a venda, mas o teu prazo médio de recebimento está maior que o prazo médio de pagamento, vai dar furo de caixa. Então, é um apoio na tomada de decisões que muitas vezes o contador está vendo, mas não tem tempo. Por quê? Porque ele tem que entregar 10/7F hoje, amanhã tem um prazo de fonte, e aqui não estou criticando, a realidade como temos hoje. Então, essa simplificação, ela abre esse potencial, né, para o contador, o profissional contábil, realizar toda essa sua capacidade e oferecer muito mais ainda para os seus clientes, que hoje ele não consegue, dada a quantidade de obrigações trabalhistas, tributárias e outras, né, que ele precisa se dedicar. Bom, para esse novo mundo é preciso o quê? Que ele desenvolva essas novas habilidades e competências e atualização constante. Dentro da atualização constante, é importante que você siga esse conselho, siga o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, que tem investido em diversas frentes para que você tenha essa atualização constante e possa realizar todo o seu potencial, toda a sua habilidade, colocando a serviço dos seus clientes. Conclusões e perspectivas. Os contadores têm um papel fundamental na implementação bem-sucedida da reforma tributária. Essa frase não é nossa aqui, não é minha, não é do Conselho. Ela foi dita, por exemplo, pelo secretário especial de reforma tributária, Bernardo Api. Por quê? Porque nós estamos fazendo como aquele provérbio espanhol, né? Caminante, el camino se hace al caminar. Então, nós estamos abrindo a picada. E o Estado, as empresas de software, todos os envolvidos, o mundo jurídico, né, nenhum desses atores ou desses grupos vai conseguir fazer isso sozinho. É o contador que pega na mão da administração tributária e na mão do empresário ao mesmo tempo. Então, o contador é esse elo, para usar de uma redundância do pronasmo, um elo de ligação. É o contador, é o profissional contábil que faz essa ligação entre o Estado, entre o regulatório e entre o privado, a produção, o desenvolvimento, a geração de emprego
e de resultado e de lucro. Então, os contadores têm um papel fundamental, inclusive para interagindo com o comitê gestor do IBS e com a Receita Federal, dizendo, olha, isso está funcionando, isso não está funcionando, né? Se vocês querem chegar nesse resultado, precisa ser dessa forma. Então, eles têm esse papel de cooperação, de operar juntos, né, com o Estado, para que a gente tenha a melhor implementação possível. Eu fiz 2 cirurgias no joelho e posso te dizer o seguinte, uma cirurgia mais ou menos, ela pode ser salva por uma boa fisioterapia. E um joelho operado, ele fica melhor ou pior? Igual, não fica. O meu joelho na primeira vez ficou pior. Na segunda vez ficou melhor do que eu já tinha antes. Por quê? Igual não vai ficar. Com a reforma tributária do consumo, hoje a gente vai ter uma situação muito melhor que a de hoje. Eu acredito que a gente pode, nós somos o povo que bate recorde na agricultura, a gente é o povo que tem Embrapa, a gente é o povo que inventou o avião. Eu acredito firmemente que a gente tem essa condição. Mas não podemos ignorar que, se ficarmos esperando, né, a coisa acontecer por si, a situação pode ficar pior que hoje. Ou seja, a reforma tributária é como um joelho operado, né? O sistema tributário vai ficar melhor ou pior. Igual conhece hoje, nós não veremos. Eu acredito firmemente que ele ficará melhor, mas depende da cooperação. E por isso nós estamos frisando o princípio da cooperação, até que acho que acima da simplicidade nesse momento, porque é a cooperação entre o cliente e o contador, entre os clientes e o escritório, a cooperação dentro do escritório contábil, a cooperação entre contadores, que temos aqui o Conselho Regional de Contabilidade, 27 CRC e temos o Conselho Federal de Contabilidade. Então, toda essa cooperação, ela será necessária para a boa implementação. Por quê? Para que a reforma tributária saia ainda melhor que o esperado. Uma legislação que não fique tão boa, na opinião de todos ou da maioria, não vai ser um problema se a implementação for boa. Se a gente cuidar dos nossos processos de trabalho, dos nossos procedimentos, os nossos sistemas estiverem bem desenvolvidos, bem testados. A implementação foi boa, a fisioterapia foi boa. Ela pode salvar uma cirurgia que houve uma falhazinha ou outra, no exemplo aqui, a legislação. Por outro lado, não adianta a gente ter o melhor IVA do mundo, digamos um IVA simples, né, com 3 linhas, a lei tem 3 linhas, não tem nenhuma exceção, mas se a operacionalização for ruim, nós teremos aí uma emenda pior que o soneto. Então, daí vem o papel fundamental do profissional contábil e esse aspecto da cooperação. Sim, a gente sabe, cooperação entrou na emenda constitucional num primeiro momento, ou talvez quem pensou nisso primeiro, pensando apenas na cooperação entre os entes federados. Olha, se nós não tivermos um tributo único para todos nós, União, Estado e Município, ainda que ele seja dual, por uma questão de repartição da arrecadação, se nós não tivermos um tributo único, se nós não cooperarmos, o país não vai para frente. Nós estamos colocando dificuldade para todo mundo, estamos tornando a vida do contador um pesadelo, né? Estamos criando uma série de ineficiências na economia, estamos aumentando o custo de transação e fazendo com que o país não desenvolva, não cresça ao seu potencial. Então, o princípio da cooperação parte disso. Mas a implementação, ela passa pela cooperação, ela é imprescindível, e daí a importância do contador para construir esse sistema tributário mais simples, justo e eficiente. Nós já falamos no momento anterior, o contador, ele não é, na reforma tributária, o profissional contábil, contador, contadora, ele não é um executor de regras, de procedimento, de normas. Ele tem um papel ativo, né, um papel proativo nessa construção. Então, com isso, nós gostaríamos de concluir essa aula trazendo, sim, uma visão otimista do futuro, que nós teremos aí muita inovação, e para isso nós vamos precisar de adaptação, atualização constante para desenvolver as nossas habilidades e gerar valor para a sociedade, para os nossos clientes. A todos, nosso muito obrigado.